Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Filosofia Ser e Pensar. Hoje, nossa entrevistada é a professora Scarlett Marton, para tratar da importante obra de Nietzsche, Assim Falava Zaratustra. Scarlett Marton é considerada uma das maiores especialistas em Nietzsche na América Latina, é professora titular de Filosofia Contemporânea da Universidade de São Paulo, possui graduação, mestrado e doutorado em Filosofia, publicou no Brasil cerca de 18 livros, publicou ainda ensaios em filosofia, revistas especializadas no Brasil, Alemanha, Áustria, Espanha, França, Itália, Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Argentina, Chile. Fundou o GEM, Grupo de Estudos Nietzsche, além de ter criado o caderno Nietzsche. Olá, professora Scarlett, seja bem-vinda. Olá, Marcílio, muito obrigada pelo seu convite. Para mim é de fato uma grande satisfação nós conversarmos hoje sobre essa obra tão importante de Nietzsche, Assim Falava Zaratustra. Ok, professora. Professora, eu gostaria de começar com a citação de sua autoria. Essa citação, ela se encontra em um texto seu, de sua autoria, chamado Zaratustra, do fracasso pedagógico ao aprendizado por vivência. Diz assim, abre aspas, dentre os livros de Nietzsche, Assim Falava Zaratustra é certamente o mais hermético e controvertido. Nele encontram-se temas centrais da filosofia nietzschiana, da maturidade, o conceito de vontade de potência, a doutrina do eterno retorno do mesmo, a superação do niilismo e o projeto de transvaloração de todos os valores, a ideia de além do homem e a noção de amor fati. Eu penso que essa citação dá o tom da entrevista, né, as questões que vão tratar de vários desses temas, e eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta, na verdade, que encaixa como se tivesse três perguntas, na verdade. Nietzsche, em carta de 1888, enviada ao ensaísta e músico Karl Fuchs, ele confessa o seguinte, abre aspas, eu dei aos homens o livro mais profundo que eles já tiveram, meu Zaratustra, fecha aspas. Qual a importância dessa obra? O problema fundamental que se encontra trabalhado nessa obra e a estrutura, não é, do Assim Falava Zaratustra. Muito bem, Marcílio. Na verdade, eu entendo que nos textos de Nietzsche há uma exposição progressiva do seu pensamento. Nietzsche tenta expor as suas ideias centrais de diferentes maneiras no correr dos seus textos. Assim é que Assim Falava Zaratustra é um livro em que ele vai trazer toda uma problemática que será retomada, em grande medida, no livro seguinte, por ele publicado, que é Para Além de Bem e Mal. E nós sabemos que a genealogia da moral, que se segue a Para Além de Bem e Mal, na verdade, tem como subtítulo um adendo e complemento a Para Além de Bem e Mal. Ou seja, é toda uma problemática que vai ser tratada a partir de diferentes perspectivas nesses três livros. E não só nesses três livros, nos livros seguintes também, de alguma maneira. No caso de Assim Falava Zaratustra, o que nós temos? Se nós abrirmos a primeira página do livro, nós vamos ter a seguinte situação. Depois de 10 anos, isolado na sua montanha e na sua caverna, unicamente com os seus animais, a águia e a serpente, Zaratustra, numa manhã, sai da caverna e se dirige ao sol. Bem, e daí vai começar a descida da montanha para o vale. Mas o que importa para nós é que já nesse início, nas primeiras frases do livro, Nietzsche vai deixar claro a quem ele se opõe. Zaratustra, que sai e faz a sua exortação ao sol, está com 40 anos. E essa exortação se dá fora da caverna e não dentro dela. Então, Zaratustra, aí, já, como eu dizia,
deixa claro os seus dois opositores. De um lado, o platonismo. Nós conhecemos a alegoria da caverna, que se encontra em Platão, e lá a verdade, ela surge, de uma certa forma, dentro da caverna. E, por outro lado, o cristianismo, uma vez que essa figura histórica, que é a figura de Jesus de Nazaré, começa o seu caminho no sentido de alertar os homens sobre a nova verdade aos 30 anos e não aos 40. Nós temos, portanto, aí um deslocamento geográfico, um deslocamento espaço-temporal. E esse deslocamento espaço-temporal já nos traz a distância que Nietzsche vai tomar em relação ao platonismo e ao cristianismo. Em relação, basicamente, a uma duplicação de mundos. Este mundo como um vale de lágrimas e o outro mundo onde estaria o reino de Deus. Na verdade, essa duplicação de mundos, ela aparece com Platão, na medida em que nós vamos ter um mundo sensível, que é o mundo das opiniões, que sempre são múltiplas e efêmeras, transitórias, e através de uma sese, a sese dialética, para usar os termos de Platão, nós chegamos ao mundo das ideias, onde se encontra a verdade. E no ápice desta pirâmide estão as 3 ideias principais, que são bem, belo e verdadeiro. Ora, Nietzsche vai dizer que no prefácio no prefácio a Para Além de Bem e Mal, ele vai dizer que o cristianismo é um platonismo para o povo, no sentido de que o cristianismo vai retomar essa duplicação de mundos, mundo sensível e mundo das ideias, e vai convertê-la em vale de lágrimas e reino de Deus, e assim vai perpetuar e divulgar, difundir essa duplicação de mundos, dando mais importância, evidentemente, ao além em relação ao aquém, onde nos encontramos aqui e agora. E, na verdade, Nietzsche entende que esses valores, que são valores vigentes, estabelecidos já há milênios, esses valores contribuíram para a decadência da civilização ocidental. O ser humano é um animal doente. E para Nietzsche se trata, portanto, de retomar as rédeas do destino da humanidade, propondo a criação de outros valores, e nós podemos voltar a este ponto num outro momento. Bem, então, quando nós falamos da importância de Assim Falava Zaratustra, é um livro que inaugura, de alguma forma, esta fase da maturidade de Nietzsche, e neste livro, Nietzsche vai fazer um diagnóstico da civilização ocidental, com uma civilização em declínio, uma vez que engendra um animal doente, que é o ser humano, e vai propor uma mudança dos valores que, de alguma forma, norteiam a nossa conduta. Como você já adiantou, Marcílio, de fato, os principais temas do pensamento nietzschiano da maturidade estão presentes nesse livro. Eles serão explorados mais e mais nos livros subsequentes, nos livros que virão depois dele, mas já estão presentes aí. Já estão presentes, por exemplo, o pensamento do eterno retorno, a noção de amor fati, o conceito de vontade de potência, enfim, a ideia de além do homem, a transvaloração de todos os valores. A estrutura de Assim Falava Zaratustra é uma estrutura muito peculiar, e é muito importante que nós comecemos a nossa conversa trazendo ao primeiro plano essa estrutura. Nietzsche escreve, na sua correspondência, Nietzsche afirma que a primeira parte de Assim Falava Zaratustra foi redigida em 10 dias do mês de janeiro de 1883. A segunda parte, em 10 dias de julho desse mesmo ano.
a terceira parte em 10 dias de janeiro de 84, e a quarta parte, ela foi escrita em 10 dias de janeiro de 85. Mas essas 4 partes que compõem o livro que nós temos hoje em mãos, não foi exatamente o livro que Nietzsche pretendeu publicar. Porque, naquele momento, o editor de Nietzsche, Schmeitz, né, que já vinha publicando vários livros de Nietzsche, está bastante desapontado com esse autor muito mal sucedido, um autor que não vende livros. Então, Schmeitzner aceita publicar a primeira parte do Zaratustra. Publica ainda a segunda e a terceira partes juntas. Ele preferia, Schmeitz, né, publicar cânticos religiosos e brochuras antissemitas. Por essa razão, Schmeitzner se recusa categórico a publicar a quarta parte. Então, Nietzsche custeia a partir do seu próprio bolso, não é? Uma tiragem de 40 exemplares, apenas 40 exemplares, que são mais do que o suficiente para enviar a alguns poucos amigos em caráter confidencial. Portanto, o estatuto desta quarta parte não é o mesmo que das 3 partes anteriores. Esta quarta parte, ela vai permanecer confidencial até 1891. Nós precisamos nos lembrar que o colapso psíquico de Nietzsche ocorreu em Turim nos primeiros dias de janeiro de 1889. Portanto, em 1891, o nosso filósofo já estava completamente alheio do que se passava à sua volta. É então que Peter Gast, o amigo dileto Heinrich Köselitz, que tinha por apelido pseudônimo Peter Gast, publica a quarta parte. E em 1893, Nietzsche continua inteiramente alheio do que se passa à sua volta, o editor Naumann, que é o editor dos textos de Nietzsche a partir de Para Além de Bem e Mal, Naumann reúne e publica num só volume as 4 partes. Isso significa que, na verdade, o Assim Falava Zaratustra, que nós temos hoje em mãos, estou aqui com a edição no original, este Assim Falava Zaratustra, em 4 partes, é uma obra que não foi autorizada por Nietzsche. E o Zaratustra, em 3 partes, é uma obra que, de certo modo, Nietzsche renegou, porque ocorreu a ele escrever um novo Assim Falava Zaratustra, a partir da quarta parte, juntando a ela ainda mais 2, a quinta e a sexta, que seriam, na verdade, a segunda e a terceira. Então, nós estamos diante de uma obra que tem um caráter muito peculiar, porque a obra que foi renegada por Nietzsche é aquela que ele autorizou, e a obra que foi consagrada pela posteridade, ele não escreveu. Não escreveu, evidentemente, apenas acrescento, né, para que fique bem claro, não escreveu na medida em que não autorizou juntar esta quarta parte às 3 anteriores já publicadas. A quarta permaneceu confidencial. Excelente, professora. Eu queria, antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, embora a professora já fez menção ao conteúdo quando falou da importância, eu queria tratar do estilo. A gente tem uma preocupação que é ao ler um texto filosófico, a gente identificar o estilo do autor, porque não raro alguns filósofos, quando
quando expõem as suas ideias através de uma obra, eles escolhem um estilo. E às vezes o leitor acha que o estilo é algo secundário, é por acaso. Então, assim, há entre os estudiosos uma discussão sobre a natureza do estilo de escrita nietzscheano, e eu gostaria de saber se esse estilo, não é, porque nesse debate há uma preocupação em saber se o estilo de Nietzsche é compatível com a filosofia. No Assim Falava Zaratustra, parece-me que Nietzsche ele faz uma proposta, não é? Não por acaso, mas de forma proposital e metodológica, de uma espécie de filosofar poético, assim, usando metáforas e etc. Não é uma exposição expositiva, tal, dura, né? Difícil de compreensão. Eu pergunto à professora, como é que a professora vê essa questão do estilo filosófico de Nietzsche, dentro desse grande debate? Muito bem, Marcílio, uma pergunta muito apropriada, porque ela vai me permitir trazer uma das marcas da filosofia nietzschiana, no meu entender, que é o pluralismo. O pluralismo está presente na filosofia nietzschiana das mais diferentes maneiras. E está presente, inclusive, nas opções estilísticas do filósofo. Se nós tomarmos o conjunto dos seus livros, nós vamos notar que O Nascimento da Tragédia, o seu primeiro livro, publicado em dezembro de 1871, apresenta um estilo dissertativo. A ele se seguem 4 considerações extemporâneas. David Strauss, o Devoto e o Escritor, de 73, da utilidade e desvantagens da história para a vida, Schopenhauer como educador, Richard Wagner em Bayreuth. São textos redigidos entre 73 e 76, onde Nietzsche adota um tom panfletário, mas sem nenhuma conotação negativa quando eu uso o termo panfletário. Na verdade, ele está nas 2 primeiras considerações extemporâneas, criticando 2 alvos de ataque da cultura da sua época, e nas 2 últimas prestando uma espécie de homenagem a Schopenhauer e Wagner, uma homenagem que já tem um sabor de despedida. Portanto, tomando esses textos, que são os seus primeiros textos, nós já vemos 2 estilos distintos. Um estilo dissertativo no Nascimento da Tragédia e um estilo panfletário nas 4 considerações extemporâneas. Em 1878, Nietzsche lança Humano Demasiado Humano. A esse livro se seguem 2 apêndices que serão reunidos posteriormente num segundo volume de Humano, e os apêndices são Miscelânea de Opiniões e Sentenças e O Andarilho e Sua Sombra. Depois vem Aurora, e, por fim, as 4 primeiras partes da Gaia Ciência. Nós podemos dizer que, de modo geral, nesses textos, Nietzsche vai adotar o estilo aforismático. Sentenças, parágrafos, tratando dos mais diversos temas, sem que nenhum elo aparente os una. Na verdade, Nietzsche aqui está muito próximo dos moralistas franceses do século XVII e XVIII. Eu penso em La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues e Chamfort, que também escreviam através de máximas ou retratos, e muito próximo, igualmente, dos iluministas franceses do século XVIII, como Diderot e Voltaire, com a sua aversão pelos sistemas filosóficos.
Então, mais um estilo, um terceiro. Então vem Zaratustra. Zaratustra, no meu entender, tem um estilo paródico. Nós vamos notar várias passagens do Zaratustra que retomam sentenças dos evangelhos, ou mesmo situações dos evangelhos que são vistas a partir de uma perspectiva radicalmente distinta. Na verdade, Assim Falava Zaratustra é um livro em que Nietzsche dá uma grande importância, atribui um lugar privilegiado a figuras femininas. Eu queria aproveitar e trazer essa questão agora, porque, de uma certa forma, também faz parte de uma investigação estilística. Porque são, sobretudo, no livro, a sabedoria, a vida e a eternidade, que, concebidas como mulheres, desempenharão um papel central. Da sabedoria, Zaratustra torna-se cúmplice. Com a vida, ele se põe a dançar, e a eternidade declara o seu amor. Rebelde, a sabedoria de Zaratustra não se submete aos valores estabelecidos. Feiticeira, a vida esconde ouro em seu seio. Em compensação, nesse livro, no discurso intitulado Dos Filhos e do Casamento, da primeira parte, Nietzsche entende que as mulheres humanas, demasiado humanas, estão destinadas à procriação e são feitas para obedecer aos maridos e cuidar dos filhos. Nós notamos, portanto, uma distinção muito clara entre as qualidades atribuídas às mulheres bem-amadas de Zaratustra, que, na verdade, são personificações femininas de entidades abstratas, a sabedoria, a vida, a eternidade, e as mulheres humanas, demasiado humanas. Eu diria, então, que nesse livro, Nietzsche apresenta para o leitor ambivalências, nota-se, não é? Quando se examina muito de perto, notam-se ambivalências no que diz respeito às mulheres. E eu aproveito para trazer aqui, complementando as informações iniciais, que tão gentilmente, Marcílio, você trouxe a respeito das minhas publicações, eu aproveito para acrescentar uma informação sobre o meu último livro, se você permitir, que são Les Ambivalences de Nietzsche, Type, Figure e Imagem Feminina. Publicado agora, recentemente, saiu no mês passado, publicado pelas Éditions de la Sorbonne. Esse livro ele tem, na verdade, por objeto de estudo as ambivalências de Nietzsche em relação às mulheres, não só no Zaratustra, mas desde o Humano, Demasiado Humano até os seus últimos escritos, porque, no meu entender, não é possível fazer de Nietzsche um cúmplice do feminismo, e, por outro lado, taxar Nietzsche de misoginia seria muito fácil. Sorte que é preciso examinar as ambivalências de Nietzsche nos próprios textos nietzschianos. Esse livro, na verdade, tem um caráter singular, porque eu o escrevi todo em francês, foi uma experiência muito interessante para mim, de frequentar uma outra língua a ponto de me expressar nela num texto publicado, e agora eu estou traduzindo para o português, por assim dizer, esperando que em algum momento eu consiga terminar essa tradução e possa o trabalho vir a ser publicado entre nós. Mas estávamos falando aqui dos estilos nietzschianos. Isso para dizer que, de uma certa forma, as opções estilísticas, o estilo e o conteúdo filosófico
estão indissoluvelmente ligados nos textos de Nietzsche. Nietzsche escolhe a dedo determinados estilos para expressar o seu pensamento. Nós vimos aqui alguns deles: o dissertativo, o panfletário, o aforismático, o paródico, e há outros ainda. Nietzsche não hesita, por exemplo, em recorrer aos poemas. Na Gaia Ciência, e não só na Gaia Ciência, em Para Além de Bem e Mal, são livros que ou se iniciam ou se encerram com poemas. Além disso, Nietzsche também fez uma reunião dos seus poemas nos ditirambos de Dioniso, já no final da sua vida ativa. E mais ainda, em 1888, que é justamente o último ano da sua atividade intelectual, Nietzsche operou uma subversão completa do estilo autobiográfico, escrevendo o Esse Homo. Isso, portanto, para trazer um exemplo deste pluralismo que é, no meu entender, a marca mesma da filosofia nietzschiana e que se apresenta, por exemplo, nas opções estilísticas do filósofo. Eu achei incrível eu não tinha essa informação da riqueza de estilos em Nietzsche, né? Dessa pluralidade de estilos, como a professora nos expôs agora. Que coisa interessante. Professora, agora a gente vai se mover para o conteúdo do livro e a gente vai trazer uma questão que diz respeito a um conceito ou noção que é fundamental em Nietzsche, que é o do Übermensch, não sei se a pronúncia é essa, mas o além do homem. No prólogo do Assim Falava Zaratustra, Nietzsche afirma o seguinte, abre aspas, quero ensinar aos homens o sentido do ser, o qual é o além do homem, fecha aspas. Nietzsche propõe, digamos assim, uma nova antropologia, associada ao sentido da existência, a qual apenas se poderia atingir por meio de um processo de autossuperação. O que caracterizaria este novo homem, não é, anunciado por Zaratustra? Muito bem, muito pertinente, necessária a pergunta, Marcílio. Sim, vamos retomar o momento em que a noção de além do homem é introduzida no livro, logo no início, no prólogo. Zaratustra desce da montanha para o vale para ir ter com os homens reunidos na praça do mercado, na cidade. E então, Zaratustra diz: eu vos ensino o além do homem. Isto é na terceira sessão do prólogo. Na segunda sessão, na descida, Zaratustra encontra o santo homem do bosque, um eremita que vivia no bosque. E o encontro se dá de tal forma em que este eremita se volta para Zaratustra e diz: eu conheço Zaratustra. Ele subiu, passou por aqui, subiu a montanha. De fato, há 10 anos ele havia subido a montanha. E agora, o que Zaratustra vai fazer entre os homens? E Zaratustra responde: eu vou levar aos homens um duplo presente. Porque eu amo os homens, o ser humano. E o santo homem responde: eu vivo aqui na floresta, entoando cantos em louvor a Deus. Eu só amo a Deus. Eles se despedem e depois, na sua trajetória, no seu caminho em direção à cidade, Zaratustra diz ao seu coração: esse santo homem ainda não ouviu a boa nova que Deus está morto. E imediatamente em seguida, ao chegar na cidade,
Diante do povo reunido na praça do mercado, Zaratustra diz: eu vos ensino o além do homem. Portanto, essas duas noções, elas se acham intimamente ligadas. É só possível chegar ao além do homem porque Deus está morto. Então, vamos, antes de mais nada, tentar compreender o que significa essa expressão Deus está morto. Nietzsche não afirma que Deus não existe. Portanto, não se trata de um ateísmo. Que o ser humano acredite ou não numa divindade superior, isso não está aqui em linha de conta. Não está sendo tomado em consideração. O que Nietzsche, as palavras que Nietzsche põe na boca de Zaratustra são: Deus está morto. Vamos voltar ao que nós dizíamos anteriormente. Vamos voltar lá ao platonismo, mundo das ideias, no ápice do mundo das ideias, as ideias de bem, belo e verdadeiro, sendo que a ideia de bem é a mais importante delas. No cristianismo, é o Deus sumamente bom. É o Deus onisciente, todo-poderoso e sumamente bom. Portanto, a ideia de bem, ela está colocada num determinado lugar que é completamente fora do nosso alcance. Ou no mundo das ideias, com Platão, ou no mundo supraterreno, com o cristianismo. Muito bem. Isso significa que o valor bom, o que é o bem? Temos ações boas, ações más? Temos um comportamento bom, um comportamento mau? Não é? Nietzsche dirá que o bem é um valor. E sendo um valor, ele não é essencial, imutável e eterno. Porque quando pensamos no bem, no contexto da doutrina platônica, ou no bem, no contexto da religião cristã, este bem, por se achar num mundo suprassensível, no outro mundo, ele aparece como sendo essencial, imutável e eterno. Deus é essencial, imutável e eterno. Deus sumamente bom, o bem aí, é igualmente essencial, imutável e eterno. Portanto, não pode ser alterado. Mas Nietzsche vai introduzir a noção de valor, já aqui em Assim Falava Zaratustra. Tudo isso vai ficar muito mais claro em Para Além de Bem e Mal, e mais claro ainda na Genealogia da Moral. Mas, muito bem, introduzir a ideia de valor significa perguntar como os valores surgiram. Os valores, no entender de Nietzsche, são humanos, demasiado humanos. Eles surgiram em algum momento, em algum lugar, eles podem sofrer transformações e eles podem desaparecer e dar lugar a outros valores. Assim é que Deus aqui, este Deus que está morto, é o Deus como sede e origem dos valores. Isto significa que os valores não encontram a sua legitimidade num outro mundo. Os valores são humanos. E se este Deus desaparece, uma determinada noção de ser humano também deve desaparecer. Porque na religião cristã, Deus é visto como o Criador e o ser humano como a criatura. A partir do momento em que o Deus Criador desaparece, o ser humano, enquanto uma criatura desse Criador, também tem de desaparecer. Então, é esta noção de humanidade, de ser humano, que vai dar lugar a uma nova noção de humanidade.
O além do homem aponta para uma nova noção de humanidade. Então, vamos lá. Übermensch. Übermensch, este termo, que é o original, ele é composto de um prefixo, o prefixo über, e Mensch, que quer dizer ser humano, né? Über. E über é além. Pode ser traduzido por além, mas vamos tomar cuidado, porque não é um além no sentido vertical. Quando nós falamos o além, o outro mundo, isto é sempre no sentido vertical, não é? É um além no sentido horizontal. O mesmo prefixo über vai aparecer, por exemplo, num verbo que é überqueren. E o que significa überqueren? Significa atravessar, atravessar a rua, atravessar uma ponte, portanto, um über que nos dá aí esse sentido de horizontalidade. É por essa razão que não dá para traduzir Übermensch por super-homem. Não há nenhum tipo de superioridade aqui. Além do fato de que essa tradução por super-homem nada mais faz do que vir engrossar o caldo da raça ariana, dessa deturpação do pensamento nietzschiano feita pelo nacionalsocialismo na Alemanha dos anos 30 e parte dos 40. Portanto, Übermensch é passar de uma determinada concepção de humanidade que vê o homem como uma criatura em relação a um criador e que, portanto, deve seguir este Deus sumamente bom e entender que os valores são essenciais, imutáveis e eternos para uma outra concepção de humanidade em que o ser humano é criatura e criador de si mesmo. E quando eu digo criador de si mesmo, isso significa ele é visto e ele se vê como aquele que estabelece valores, cria valores. Bem, isto em relação à ideia de além do homem. Quanto à antropologia, eu fico um tanto intrigada com essa interpretação, porque, no meu entender, claro, podemos falar de uma antropologia, uma dúvida, mas, no meu entender, com muito cuidado, porque a antropologia nos leva sempre a pensar em antropocentrismo, em tomar o ser humano como centro do universo, ou, se não, ao menos, em dar um lugar privilegiado ao homem, atribuir a ele um papel central. E, no meu entender, o empreendimento filosófico de Nietzsche consiste em animalizar e naturalizar o ser humano. O ser humano é uma espécie animal como outra qualquer. O ser humano faz parte do mundo. Ele não está acima do mundo. Ele não pode controlar o mundo. Ele não está numa posição de destaque. Ele faz parte da natureza, de tudo que ocorre. Bem, então a antropologia, talvez entre aspas, com muito cuidado, sim, dar um novo sentido para a existência. Dar um novo sentido significa, no limite, criar outros valores. Isso. Há uma crítica em Nietzsche, no Assim Falava Zaratustra, há uma espécie de ideal ascético. Na primeira parte do Assim Falava Zaratustra, Nietzsche se dirige aos que, abre aspas, desprezam o corpo, fecha aspas, fazendo assim uma crítica ao ideal ascético, que, por assim dizer, cultiva uma forma de desprezo pela vida. Qual a razão
dessa crítica de Nietzsche a esse grupo que defende esse ideal ascético. Muito bem, Marcília. É muito importante também tratarmos aqui da crítica ao ideal ascético. Sim, nesse discurso, que é o quarto da primeira parte de Assim Falava Zaratustra, há justamente essa crítica aos desprezadores do corpo. E isso tem a ver justamente com este combate aos dualismos. Nietzsche vai combater a ideia de que nós temos, de um lado, o mundo em que nos encontramos aqui e agora, e depois o outro mundo. De um lado, esta vida, tal como nós a estamos vivendo agora, e depois a outra vida. Ou, de um lado, o corpo, este corpo que nós temos aqui e agora, e, de outro lado, a alma, sim, que seria essencial, imutável e eterna. Então, na verdade, a crítica ao ideal ascético, ela vem nesse contexto da crítica aos dualismos e da crítica, em particular, a este dualismo corpo e alma. E Nietzsche vai além a tal ponto que, num determinado momento, em Para Além de Bem e Mal, ele vai falar que o corpo é um edifício coletivo de múltiplas almas. Isso faz parte das artimanhas de Nietzsche. Ele está usando aí o termo alma num sentido completamente distinto do sentido em que essa palavra se encontra no pensamento metafísico ou na religião cristã. A alma aí, com esse termo, Nietzsche vai designar justamente o corpo, ou seja, os seres vivos microscópicos que constituem o organismo, qualquer organismo. Tanto é que, nessa passagem de Assim Falava Zaratustra, que você mencionou, Marcílio, nós vamos encontrar o Zaratustra que diz, localizando aqui rapidamente, Zaratustra que dirá, logo no início, eu sou todo o corpo e nada além disso. A alma é somente uma palavra para alguma coisa no corpo. Ou seja, há uma subversão aí no uso dos termos, subversão feita por Nietzsche, justamente para enfatizar a sua crítica a todo tipo de dualismo, e aqui, em particular, a crítica ao dualismo corpo e alma, e, por esse viés, a crítica ao ideal ascético, que, na verdade, despreza o corpo em nome da alma. Há uma questão assim muito importante também, que é a questão do niilismo, né, que Nietzsche, nesta obra, ele aborda. Nietzsche faz uma crítica a um palavrório antigo, entre aspas, e aí eu extraí essa expressão, palavrório antigo do livro, que apresentaria como sabedoria, o qual ele sintetiza, né, esse palavrório antigo com a seguinte afirmação: para que viver? Tudo é vaidade. E aí se encontra no capítulo intitulado, a terceira parte, intitulado Velhas e Novas Tábuas. Nietzsche parece diagnosticar aqui o fenômeno do niilismo, e aí eu pergunto como Nietzsche define o niilismo e o que ele propõe para a superação desse fenômeno humano. Muito bem, muito bem. Na verdade, nós vamos ter vários tipos de niilismo. Eu vou trazer aqui dois. O niilismo, num primeiro momento, não é? Vem de nihil, a palavra, que significa nada em latim, diz respeito a desprezar este mundo em nome do outro. Então, desse ponto de vista, a civilização ocidental é nihilista, porque despreza este mundo, despreza esta vida, despreza este corpo em nome
da outra vida, do outro mundo, da alma. Esse seria o primeiro sentido do termo niilismo. Mas, quando nós percorremos, assim falava Zaratustra, nós vamos encontrar lá a figura do adivinho. E este adivinho, ele traz uma ideia mais, uma outra concepção de niilismo, mais perversa, talvez, que é exatamente essa. Nada vale a pena. É o que nós poderíamos chamar de niilismo suicida. Mas aqui nós já demos um passo adiante. Porque quando dizemos que a civilização ocidental é niilista, ela é niilista porque ela despreza esse mundo em nome do outro. Portanto, em nome de certos valores considerados essenciais, imutáveis e eternos. No caso do niilismo suicida, já houve a derrocada da religião cristã, a derrocada do cristianismo, mas nada foi colocado no lugar. Portanto, nada vale a pena. Nós estamos perdidos, não há nenhum valor que possa orientar a nossa conduta. E o que Nietzsche proporia? E aqui nós chegamos a um ponto muito importante do pensamento nietzschiano, que é esse seu projeto de transvaloração de todos os valores. E, no meu entender, a transvaloração de todos os valores, ela implica 3 movimentos. Num primeiro momento, se trata, sim, de suprimir os valores estabelecidos. Esses que julgam que o outro mundo, a outra vida, a alma, tudo isso é mais importante do que nós estamos vivendo, mais importante de tudo aquilo que estamos vivendo aqui e agora. Então, suprimir os valores. Mas a transvaloração de todos os valores implica também inverter os valores. Ou seja, apreciar tudo aquilo que até então foi desprezado pela humanidade e desprezar tudo aquilo que foi até então apreciado pela humanidade. Ao invés de darmos mais valor, por assim dizer, à alma do que o corpo, não, vamos valorizar o corpo. Ao invés de darmos mais valor à outra vida em detrimento desta, não, esta é a vida que nós temos. Ao invés de darmos mais valor ao outro mundo em prejuízo deste, não, nós fazemos parte deste mundo em que nos encontramos aqui e agora. E, por fim, um terceiro movimento estaria aí presente nesse projeto de transvaloração de todos os valores. Se trata agora de criar valores. E criar valores, estes sim, estes que possam orientar a nossa conduta, e valores que estejam em consonância com a terra, com a vida, com o corpo. Quando a gente lê o Assim Falava Zaratustra, a gente se encontra com várias expressões como destino, pesado destino, meu destino. Nietzsche é um filósofo que propõe uma postura afirmativa, não é, perante o caráter trágico da vida, digamos assim. Como o conceito de amor fati se relaciona a este enfrentamento do trágico na própria existência do indivíduo? Sim, a noção de amor fati é uma noção muito importante no pensamento nietzschiano, mas, Marcílio, a meu ver, para nós compreendermos melhor o amor fati, nós teríamos de falar do eterno retorno do mesmo. Teríamos de falar, alguns traduzem assim, da recorrência eterna. Podemos começar por aí?
Muito bem. Então, no que consiste o pensamento do eterno retorno do mesmo? Esse pensamento, na verdade, deu margem a muita conversa, né? Já se falou muito a esse respeito. Desde já, eu adianto que o eterno retorno do mesmo não tem nada a ver com reencarnação, não tem nada a ver com a repetição da mesma cena na nossa vida e coisas do gênero, né? O pensamento do eterno retorno do mesmo tem a ver, antes de mais nada, com uma cosmologia. E isto aqui me permite trazer um dos propósitos do empreendimento filosófico de Nietzsche, que, a meu ver, consiste numa retomada da filosofia pré-socrática. Os filósofos pré-socráticos que existiram no século VII e VI antes de Cristo, portanto, há 2.700 anos atrás, eles elaboraram cosmologias. Eles estavam preocupados com a chamada, em grego, arché, ou seja, com este princípio de geração e corrupção de todas as coisas, como as coisas surgem e desaparecem. E para eles não havia nenhum tipo de duplicação, nenhum tipo de dualismo. Tales de Mileto, por exemplo, vai dizer: tudo está cheio de deuses. Isto por quê? Porque não há diferença entre um mundo natural e um mundo sobrenatural. Heráclito vai falar numa conflagração, Heráclito de Éfeso, vai falar numa conflagração universal. Nietzsche, aliás, vai dizer que Heráclito foi o pensador com quem ele sentiu maior familiaridade. E vai, de alguma maneira, relacionar o seu pensamento do eterno retorno do mesmo com ideias de Heráclito. Isso não é ciúme. Então, Heráclito é o filósofo do Pantarrei, né? O filósofo de que tudo flui de forma incessante. Nós conhecemos aquela frase célebre de Heráclito: não se pode banhar duas vezes na água do mesmo rio. Em Nietzsche também vamos encontrar mais uma marca da filosofia nietzschiana, que é o dinamismo. Nada é se não vir a ser, tudo está se transformando constantemente. Muito bem, e esta ideia de conflagração universal em Heráclito é que, num determinado momento, o cosmo, aqui também é uma noção grega de mundo, não é? O cosmo é um todo finito e fechado. E eu já adianto que Nietzsche vai adotar essa concepção de mundo, e não a concepção moderna de universo, e hoje até podemos falar em pluriverso, etc. O universo, no século XVII, indeterminado, com Descartes, e depois infinito. Não, para Nietzsche, o mundo é um cosmo, é um todo fechado e finito, como pensavam os gregos, os pré-socráticos. Muito bem, Heráclito vai dizer que, num determinado momento, a forma pela qual o mundo aparece, ela entra em colapso e ressurge. É como se o mundo se autodestruísse, se autocriasse. Essa mesma ideia, no fim das contas, ela não está tão distante da sabedoria oriental. Se nós formos, por exemplo, para o hinduísmo, lá nós vamos encontrar a figura de Shiva. Nós vamos encontrar, na verdade, uma trindade, 3 deuses no hinduísmo, que são Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o criador, Vishnu o conservador e Shiva o destruidor. E há a ideia de que o mundo se cria a cada inspiração
de Brahma e se destrói a cada expiração. Mas o que tudo isso tem a ver com Nietzsche? Nietzsche, na verdade, por volta de 1885, depois de introduzir o conceito de vontade de potência, e nós podemos, não é, Marcílio, mais adiante falar também da vontade de potência, mas Nietzsche vai introduzir a sua teoria das forças. Então, vamos pensar juntos. O mundo é um todo fechado e finito, constituído por forças. As forças são finitas. O número de forças que constitui o mundo é finito. Aliás, numa notação póstuma, num fragmento póstumo, Nietzsche vai dizer que a energia permanece constante no mundo. Muito bem. Então, o mundo não aumenta nem diminui. Ele é este todo fechado, finito, constituído por um número finito de forças. De forças que se combinam de diferentes maneiras. Mas o mundo é incriado. E aqui nós não estamos mais, nunca estivemos com Nietzsche, não é? Mas não estamos juntos com a doutrina cristã. É incriado. Não houve um Deus que tenha criado o mundo. Ele sempre existiu. Quando eu digo sempre existiu, eu digo que o mundo é eterno, mas esta eternidade, vamos estabelecer uma diferença conceitual entre eternitas e sempiternitas. Eternitas, a eternidade que nós conhecemos, é o Deus que é eterno, né? Ela vem de fora. Aqui não, sempiternitas, o mundo é eterno. E as diferentes configurações de forças, elas se sucedem, que as forças estão se combinando sempre de diferentes maneiras. Então, há um estado atingido, se segue um outro, e assim por diante. Vamos nos lembrar do dinamismo, não é? Mas, se o mundo é um todo fechado, finito, se ele é eterno, se o mundo é constituído por um número finito de forças, e o número de combinações das forças também é finito, então tudo que ocorreu voltará a ocorrer um número infinito de vezes. Todos os dados estão aí. Mas o que é importante para nós notar é que o pensamento do eterno retorno do mesmo tem um caráter supra-histórico. Em Zaratustra, nós vamos encontrar o grande ano do vir a ser. No discurso intitulado Convalescente, os animais de Zaratustra dizem a ele: tu és o mestre do eterno retorno do mesmo, do grande ano do vir a ser, que se repete um número infinito de vezes. Portanto, não é muito mais do que o tempo de uma vida, é muito mais do que uma época histórica. É o próprio mundo, é cósmico, portanto. São ciclos cósmicos. É claro que há esta concepção cosmológica do eterno retorno do mesmo, Nietzsche vai trazer também uma exortação ética. E agora nós vamos nos aproximar do amor fati. Vai trazer uma exortação ética. A primeira vez que Nietzsche introduz o pensamento do eterno retorno, na sua obra publicada, é no parágrafo 341 da quarta parte da Gaia Ciência. Eu cheguei a mencionar aqui que, antes do Zaratustra, Nietzsche havia redigido a Gaia Ciência nas suas 4 primeiras partes. Então, no final da quarta parte da Gaia Ciência, há um parágrafo intitulado O Mais Pesado dos Pesos, em que Nietzsche traz, pela primeira vez, como eu dizia, na obra publicada, o pensamento do eterno retorno do mesmo. E o último parágrafo desta quarta parte, o 342, introduz essa personagem que é o Zaratustra. Então, Zaratustra, qual seria a ideia central do livro? Uma das ideias centrais e de grande peso
é justamente o pensamento do eterno retorno do mesmo. Mas, além desta versão cosmológica do pensamento do eterno retorno do mesmo, nós temos uma exortação ética. Ou seja, viver este momento em que nos encontramos aqui e agora, como se ele fosse se repetir um número infinito de vezes. Isso significa uma aceitação incondicional da nossa vida. Esta aceitação incondicional está presente justamente na noção de amor fati. Amor fati é uma expressão latina, amor ao destino. Mas o destino aqui nada tem a ver, mais uma vez, com o destino entendido pela religião cristã. Não são os desígnios divinos. O destino aqui tem a ver justamente com a nossa situação no mundo. Ou seja, de alguma forma, nós fazemos parte do nosso próprio destino. Um gesto meu altera o todo, queiramos ou não. Os animais de Zaratustra dirão a ele: tu és o nó das causas do eterno retorno do mesmo. Bem, isto significa que amor, fati, amor ao destino, é essa aceitação amorosa de tudo o que advém. E, para tanto, nós temos de compreender que o sofrimento é parte integrante da existência. Quando nós lemos o Zaratustra, este livro em 3 partes, nós vamos notar que este livro nos traz a trajetória desta personagem central, que é Zaratustra, no sentido de aceitar todas as consequências do eterno retorno do mesmo. E, para tanto, Zaratustra tende a converter-se naquele que abençoa, naquele que diz sim a tudo o que ocorre. Este é um grande desafio, porque o amor fati exige que nós não venhamos a selecionar os acontecimentos da nossa vida. Assim, eu quero que volte os momentos prazerosos, os momentos mais sofridos e dolorosos, não, esses eu quero deixar de lado. Não. Inclusive, é interessantíssimo quando nós lembramos que Nietzsche introduz a noção de amor fati em 1879, que é justamente o ano da sua mais baixa vitalidade. Dores na vista faziam com que as janelas ficassem sempre fechadas, náuseas, vômitos, traziam dificuldades de alimentação, enfim. Foi o seu pior ano, digamos assim. Pelo menos é o que ele relata. E é nesse momento que Nietzsche introduz a noção de amor fati. Portanto, numa palavra, amor fati, amor ao destino, significa, antes de mais nada, aceitar tudo aquilo que a vida nos propõe, tanto o que há de alegre e exuberante, quanto o que há de mais doloroso e ameaçador. É um tremendo desafio, o amor fati. Mas é uma proposta interessante. Eu lembro que o Viktor Frankl, psiquiatra, né, ele teve a infeliz experiência de ir para os campos de concentração e nas obras dele ele cita muito essa questão do amor fati. Aquela frase que ficou muito conhecida, que aquilo que não me mata me fortalece, né?
Mas é realmente um desafio tremendo. A professora fez menção, nessa resposta, à vontade de potência. Em seu livro, Nietzsche, das forças cósmicas aos valores humanos, a professora diz que, em Assim Falava Zaratustra, Nietzsche expressou pela primeira vez, abre aspas, a ideia de que a vida e a vontade de potência se identificam. Fecha aspas. E cita então Nietzsche afirmando o seguinte: onde encontrei vida, ali encontrei vontade de potência. Ele fala isso na segunda parte, no trecho que trata da superação de si. Qual o significado do conceito de vontade de potência na filosofia de Nietzsche? Porque esse conceito, inclusive especialistas tratam disso, que é muito mal compreendido pelos leigos e por quem às vezes usa ele de forma desavisada. Qual seria esse conceito, professora? O significado? Muito obrigada por me permitir abordar essa questão aqui, Marcílio. Sim, vontade de potência. Antes de mais nada, vamos lá para a expressão original, que é Wille zur Macht, né? E, de fato, eu prefiro esta tradução, vontade de potência, e não vontade de poder, porque vontade de poder já nos levaria para as interpretações aí, as apropriações selvagens feitas pelo nacionalsocialismo, etc., né? Que não tem nada a ver com poder no sentido político do termo. Potência. Também não tem nada a ver com Aristóteles, ato e potência. Mas vamos por partes. Wille aqui significa vontade, mas no sentido de disposição. Se disporá. E potência, Macht, vem do verbo machen. E o verbo machen significa fazer, dar forma, constituir. Então, vontade de potência é uma disposição, digamos, a criar configurações, digamos assim. E vamos ver o que isto significa. Sim, é fato, Nietzsche introduz, na sua obra publicada, o conceito de vontade de potência em Assim Falava Zaratustra. Até então, ele vai falar de sentimentos, de potência, etc., mas não temos um conceito preciso. E aqui, nessa primeira aparição do conceito de vontade de potência, ele identifica a vontade de potência com a vida. Mas a vontade de potência não é própria unicamente do homem. Ela está presente em todos os seres vivos. Aliás, quando em geral falamos em vida, pensamos sempre na vida humana. Não, é mais amplo, né? Nós temos plantas, animais e seres humanos. Então, a vontade de potência está presente em todos os seres vivos. Ela está presente nos órgãos, tecidos e células do ser humano. Ela atua em cada elemento microscópico que constitui o organismo. Uma célula quer se expandir mais. Nesta célula atua uma vontade de potência, mas a célula se depara com outras, que constituem um obstáculo. No entanto, este obstáculo é um estímulo para que a célula continue a expandir-se. É curioso, Nietzsche vai buscar aí vários exemplos da biologia, né? Para formular esse seu conceito de vontade de potência, ele recorre a trabalhos de biólogos da época, como Wilhelm Roux, Rolf, etc. E a ideia é essa, é que no organismo atua uma vontade de potência que significa expandir-se sempre mais. Os elementos microscópicos que constituem o organismo, cada um deles quer prevalecer em relação aos demais. E com isso se formam hierarquias. Uma célula se submete à outra, um tecido se submete a outro,
um órgão se submete ao outro. E aí temos o aparelho digestivo, por exemplo, respiratório, etc. Mas essas hierarquias não são jamais definitivas. Dizer que as hierarquias são definitivas, na verdade, é contrariar o próprio pensamento nietzschiano, que, como vimos, tem como uma das suas marcas o dinamismo, nada é se não vir a ser. Então, aqui a luta é inevitável. A luta ela tem caráter geral. Todos os elementos que constituem um organismo estão em luta permanente uns contra os outros. Neste primeiro momento, nós estamos em 1883, não é? Janeiro de 1883. Janeiro, na primeira parte do Zaratustra, já aparece o conceito de vontade de potência muito rapidamente, e na segunda parte, não é, Marcílio, como você bem trouxe, aparece essa identificação entre vida e vontade de potência. Portanto, neste momento, é com a vida que Nietzsche identifica a vontade de potência. Escritos posteriores vão nos mostrar que Nietzsche vai atribuir à vontade de potência um âmbito maior de atuação. Por quê? Porque Nietzsche está preocupado com uma questão candente da ciência da época, que é esta: como surge a vida? Bem, como se dá a passagem da matéria inorgânica para a vida? E aí, em 85, como eu já trouxe aqui, que Nietzsche vai elaborar a sua teoria das forças. Ou seja, tudo aquilo que existe, não importa, tanto matéria inerte quanto vida, é constituído por forças. E o que Nietzsche havia trazido para a vontade de potência, agora ele passa a atribuir a noção de força. Não se pode dizer que existe uma única força, em momento algum. Vamos nos lembrar do pluralismo, que é uma das marcas da filosofia nietzschiana. Nós temos sempre várias forças. Um número finito, mas várias forças. E as forças, elas estão permanentemente em combate umas em relação às outras, porque em cada uma delas irradia uma vontade de potência, que é querer ir sempre além, é dispor-se a ir além. Então, a vontade de potência, ela se efetiva, na verdade, ela é um efetivar-se. Se, quando da sua introdução, o conceito de vontade de potência era identificado à vida, agora, como eu dizia, com a teoria das forças, se amplia o âmbito de atuação desse conceito. Agora, a vontade de potência, ela está presente em tudo aquilo que existe. Tanto é que, numa anotação póstuma, Nietzsche escreve: esse mundo é vontade de potência e nada além disso. Portanto, não é aspirar a uma falta, algo que eu não tenho, não é nada disso. É sempre essa disposição em ir além, em expandir-se. Esta é uma das características da vontade de potência. E insisto em dizer que, a partir da elaboração da teoria das forças, na verdade, Nietzsche não precisaria mais do conceito de vontade de potência. Mas ele ainda mantém. E ainda mantém, antes de mais nada, para se distanciar e se diferenciar do seu antigo mestre, Schopenhauer, trazendo uma outra ideia muito distinta do querer viver schopenhaueriano, e também, eu acho que essa talvez fosse a razão principal, fazer da vontade de potência uma espécie de arqué, como os filósofos pré-socráticos haviam feito lá atrás. Né? Ou seja, algo que leva à geração, ao surgimento de novas configurações, ao desaparecimento de configurações já estabelecidas. É sempre este processo contínuo
como dizíamos, do eternamente destruir-se e criar-se a si mesmo, processo cósmico esse. O eternamente destruir-se e criar-se a si mesmo do mundo. Interessante. Eu não sei se a minha leitura está correta, mas parece que essa vontade de potência dentro do pensamento de Nietzsche, como essa disposição, como a professora falou, de ir sempre além, está muito associada à noção do Übermensch. Ou não? Seria um equívoco da minha parte. Não, eu tenho... Não, na verdade, todos esses conceitos ou essas noções da filosofia nietzschiana da maturidade se acham intimamente ligados, não é? Sim, ir além, de uma certa forma, também no sentido de que nada permanece tal e qual o tempo todo. Então, nós precisamos ir além, criando novas formas de vida, criando, antes de mais nada, novos valores, né? Outros valores, valores mais compatíveis com a humana condição. Ok, no começo nós citamos um trecho de um artigo de autoria da professora, que é o artigo Zaratustra do fracasso pedagógico ao aprendizado por vivência. Nesse texto, a professora, a partir de uma análise de porções do prólogo e das 3 partes do Assim Falava Zaratustra, propõe tratar dos traços fundamentais do processo educativo nietzschiano. Quais seriam esses traços da concepção de Nietzsche de educação? É muito boa pergunta. Podemos voltar ao próprio Zaratustra, não é? No prefácio, na seção 9 do Zaratustra. Zaratustra segue lá o seu percurso, enfim, ele não é bem sucedido ao falar para o povo reunido na praça do mercado, enfim, ele se torna objeto de zombaria, etc. O povo ali estava reunido para ver um saltimbanco andar sobre uma corda suspensa, o saltimbanco cai ao chão, morre, Zaratustra carrega o cadáver nas costas e, por fim, é isto que importa aqui para nós, ele diz a si mesmo: uma luz raiou em mim, de companheiros eu preciso, e vivos, não de companheiros mortos e cadáveres que levo comigo aonde quero, Preciso, sim, de companheiros vivos, que me sigam porque querem seguir-se a si mesmos. Bem, o que nos traz esta ideia aqui? Qual é a ideia que nos traz esta passagem? Nos traz a ideia de que o que Nietzsche espera é transformar o seu interlocutor, é levar o seu interlocutor a ele mesmo transformar a maneira que tem de pensar, agir e sentir, tendo em vista o projeto da transvaloração de todos os valores. Se a civilização ocidental fez do homem, do ser humano, um animal doente, é preciso agora criar valores que permitam retomar em mãos as rédeas do destino da humanidade. E, para tanto, Nietzsche espera, como eu dizia, que os seus leitores, Zaratustra espera que os seus interlocutores, quando Zaratustra fala para os seus discípulos, venham a incorporar os ensinamentos como vivências. Ou seja, no meu entender, este é o ponto central aqui
da noção de educação. Não basta aprender de cor, não basta conhecer, não basta discutir a respeito, mas é preciso integrar, incorporar, trazendo aqui um verbo em que a palavra corpo aparece, incorporar os ensinamentos como vivências. Mesmo porque Nietzsche dirá que para aquilo que não se tem vivência, não se tem ouvido. Portanto, é essa transformação que Nietzsche espera operar. E para quê? Para fazer com que o ser humano deixe de ser um animal doente e se converta num animal bem logrado. Professora, excelente. Nós chegamos ao final, fizemos aqui um percurso interessante e a gente, nessa série do canal, que é a série Hermenêutica dos Clássicos, a gente trabalha exatamente essa questão de a gente reconhecer a grandeza dos clássicos da filosofia, porque como obras que têm essa dimensão de grandeza, elas têm uma mensagem que nos desafia, não é? Em alguns casos, desestabiliza, digamos assim, para que a gente possa, nesse processo, crescer, expandir a consciência e ter uma experiência a partir da leitura séria do texto. Eu quero agradecer profundamente à professora, a sua generosidade em estar aqui conosco, aceitando a entrevista, né, o convite, e essa generosidade de compartilhar conhecimento, né, num momento tão importante da sociedade que carece de conhecimento dessa natureza. Eu queria franquear a palavra à professora para a professora fazer aí as considerações finais sobre o teor dessa entrevista. Muitíssimo obrigada, Marcílio, por essa nossa conversa sobre o Assim Falava Zaratustra. No meu entender, num momento em que a filosofia está sendo muito banalizada, e, na verdade, que por vezes a filosofia tem se ocupado de questões em relação às quais outros colegas das humanidades estariam muito mais capacitados para tratar, é fundamental, a meu ver, nesse momento, trazer outra vez a seriedade e o rigor dos estudos filosóficos, mostrando que o embate com o texto, a frequentação do texto, dos textos dos grandes filósofos, é de fundamental importância para a nossa existência. E isso porque eu entendo que a filosofia não é um domínio técnico do saber. A filosofia, ela se acha inteiramente ligada à cultura. Ler Nietzsche é nos abrirmos para todo um universo cultural também. E se você me permite, Marcílio, a importância desta entrevista consiste não só em trazer a precisão dos conceitos e talvez tentar dar algumas chaves de leitura que permitam um acesso mais direto ao próprio livro, esta obra mestra, que é o Assim Falava Zaratustra, mas também lembrar que, para nós compreendermos em profundidade o pensamento nietzschiano, nós também temos de nos voltarmos para a cultura. Assim é que, para entendermos Nietzsche, precisamos conhecer as telas do Claude Lorrain, esse pintor francês tão apreciado por Nietzsche. É fundamental percorrermos a literatura. Stendhal, o autor do Vermelho e o Negro, que Nietzsche também tão apreciava, mas não só a literatura francesa, a literatura russa com Dostoiévski, a literatura alemã, evidentemente, com Fausto, do Goethe,
Isso sem falar no Heine e outros tantos. E a música. Nietzsche mesmo disse que sem a música a vida seria um erro. O próprio Nietzsche foi músico. Mas a música, não só a Carmen do Bizet, que está presente de alguma forma em Assim Falava Zaratustra, no momento em que o Zaratustra dança com a vida, há ressonâncias da área habaneira da Carmen de Bizet, mas Wagner, além de Rossini, de outros, Wagner, com quem Nietzsche teve uma relação de amigos e adversários. E eu diria, para completar, que não se compreende, por exemplo, o nascimento da tragédia, se nós não ouvirmos a ópera Tristão e Isolda, do próprio Wagner. Por tudo isso, Marcílio, por esse espaço, por essa oportunidade de diálogo, de conversa, e por esse seu projeto de trazer ao público em geral a possibilidade de uma relação rigorosa, cheia de seriedade, com os textos filosóficos, por tudo isso, muito obrigada. Que bom, professora. Nós, mais uma vez, agradecemos a sua gentileza. E a você que nos assiste, convidamos a se inscrever, a assistir, compartilhar. Nós sabemos que essa entrevista tem um valor grande e outras entrevistas virão. Então, você inscrito no canal, você será notificado das próximas entrevistas. Muito obrigado, professora. Até logo. Um abraço.